Bom dia a todos e a todas. Muito bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Após esse período aí que eu passei de Covid-19, né? Agora que eu estou aí me recuperando, até retomando a minha voz, então é muito salutar estar aqui com cada um, com cada um. E hoje, né, de modo muito especialíssimo, trabalhar com essa grande obra que é Ética a Nicômaco, desse grande pensador grego Aristóteles, que sempre está presente em qualquer área do conhecimento, seja no direito, seja na filosofia, na história, na literatura. Aristóteles, muitos dizem que ele é um autor multifacetado, justamente porque ele adentra em várias áreas do conhecimento, como filosofia, lógica, oratória, poesia, biologia. Então, de fato, Aristóteles ele é um belo pensador. E nesta obra, Ética Nicômaco, é uma obra que consideravelmente marca toda a literatura ocidental. É uma obra muito lida, muito trabalhada, estudada e comentada. E por que ela tem todo esse arcabouço de importância, de significância? Dado que ela vem trabalhar dentro dos seus 10 livros que lá estão presentes na obra, várias questões, mas uma questão em particular, hoje como as nossas queridas colegas vão apresentar, que é justamente a questão da ética. Palavra essa que hoje, infelizmente, anda muito corriqueira. No sentido qual? No sentido de nós nos perguntarmos sobre o que é a ética e realocarmos a ética no nosso dia a dia. Já dizia o grande Rui Barbosa, patrono do direito, de tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a ter vergonha de ser honesto, justamente porque, às vezes, falta essa característica que é a ética. Este livro, Ética Nicômaco, é um livro onde Aristóteles ele faz alguns ensinamentos ao seu filho, Nicômaco. E Nicômaco, inclusive, era o nome do próprio pai de Aristóteles. Então, Nicômaco ele recebe algumas lições do seu pai, que é Aristóteles, né? Então, dentro dessas lições, Aristóteles ele vai discorrendo sobre várias temáticas. E a principal é a ética. Só que, dentro dessa questão da própria ética, envolve outras temáticas que estão correlacionadas. Felicidade, o bem, a política, o conhecimento. E Nicômaco, que é o seu filho, acaba recebendo todas essas lições do seu pai. Então, Nicômaco aqui não é só o filho de Aristóteles, mas também é um aluno, porque ele frequenta o Liceu Aristotélico. E da onde que Aristóteles ele pega toda essa questão aí de ensinamentos? Do seu próprio mestre, que fora Platão. Platão, ele de fato teve a academia e Aristóteles o liceu. E lá dentro desse liceu, Aristóteles ele ensinava pela peripatética, ou seja, os perípatos. E o que é os perípatos? Aqueles que aprendem caminhando. Aristóteles ele caminhava pelos jardins do Liceu e então transmitia os seus conhecimentos. Então agora, embora essa breve apresentação, depois a gente vai poder discutir e refletir bastante, eu vou passar a palavra para essas duas grandes, magníficas e queridas colegas aqui do grupo, a doutora Gabriela e a doutora Camila, que com certeza são brilhantes. Eu já conheço as meninas, a Camila, que é minha aluna em filosofia política, a Gabriela, que eu já conheci aqui no grupo, já fez uma apresentação com o Enzo,
que foi show, tá? Então, agora eu passo a palavra para as duas colegas que vão nos apresentar esta obra e, na sequência, nós podemos discutir, refletir. Ok? Então, a palavra com a Camila e com a Gabriela. Vocês podem fazer o uso do compartimento da tela, está liberado, tá? A palavra é com vocês. Obrigada, professor. Nada. Só um segundinho. Então, professor, a gente não vai usar slide. A gente acha melhor essa interação falada. Às vezes, o slide a gente se perde ali no que está escrito, no que as pessoas estão falando. Então, a gente acha melhor fazer uma conversa, como se fosse uma conversa. Então, me apresentando, eu sou Gabriela, eu estou no segundo ano de Direito. Eu vou apresentar junto com a Camila, que está no primeiro semestre. E a gente vai apresentar esse livro que o professor já começou falando, que é a Ética Nicômaco. Como o professor já fez ali uma primeira introdução. Tá abafado? Para mim está tranquilo o som, tá? Estou ouvindo bem. Então, deixa eu continuar aqui. Então, com relação ao livro, o professor já fez ali uma primeira exposição, eu vou dar aqui continuidade e passo na sequência para a minha colega. Então, o livro Ética Nicômaco, ele é o principal livro de Aristóteles falando sobre ética. Nele se expõe sua concepção teológica e eudaimonista da racionalidade prática, sua concepção de virtude como mediana e suas considerações acerca do papel do hábito e da prudência. As concepções feitas por Aristóteles sobre virtude, sobre a ideia de justiça, elas ainda estão presentes hoje, assim, elas influenciam bastante todo o nosso percurso filosófico ali, desde da época principalmente depois que foi recuperado no Renascimento, mas desde antes, sempre foi muito influenciado por essa noção de ética, de justiça, de virtude, que Aristóteles traçou principalmente nessa sua obra de Ética a Nicômaco. É muito importante para nós, estudantes do direito, a gente passar por essa obra. E o livro, ele vai falar, assim, colocando um contraponto com relação às ideias de Platão. Platão, ele vai estudar de onde vem a virtude, de onde ela se origina, numa ideia mais idealista. O que é a virtude, o que é a justiça, o que é a bondade. No caso de Aristóteles, ele fala que, cara, como é que a gente vai saber de onde é que vem? Isso é tudo idealizado, a gente não tem certeza, a gente só vai ficar supondo uma coisa e no final a gente não vai estar olhando para aquilo que realmente é. Então ele busca os ideais de justiça, de beleza, de arte na empiria, né? Naquilo, ele fala, né? Não é o quê, mas como que a justiça se justifica no dia a dia, como é que as ações elas são justas, como o indivíduo ele é de fato virtuoso, através da ação. Então, a sua obra, né, esse livro, Ética Nicômaco, é basicamente um livro sobre a teoria da ação humana, o estudo de atos humanos, do modo como a ração humana permeia e interfere nas paixões e o desejo, quando voluntários e involuntários podem ser esses atos. A noção de responsabilidade do agente moral, a prática e a responsabilidade são separadas. Essa noção aqui é muito importante, porque qual que é a noção? A gente já tinha comentado no último encontro essa diferença de desejos e de vontades. Os desejos, eles estariam ali ligados com uma noção mais material, mais ligada aos instintos, a ideia de racionalidade, a mente impura, né? Você tem a ideia de mente impura, que está mais ligada à personalidade, e a mente pura, que está mais ligado ali àquilo que é etéreo, àquilo que seria o ideal. E essa ideia de racionalidade, essa ideia de desejo, ela está ligada com a mente impura, com a personalidade. E a ideia de vontade, ela está ligada com aquilo que é firme, aquilo que não muda, aquilo que de fato seria o belo, o justo. E isso se reflete na nossa racionalidade. A partir do momento que a gente é racional, a gente está sendo o reflexo dessa vontade, a vontade daquilo que é imutável. Quando a gente não está sendo racional, a gente está mais ligado com os desejos, com aquilo que é mudando, aquilo que é material, está mais ligado ao apetite, a uma coisa que nunca é saciada, porque você sempre vai querer mais.
E aí ele vai falar exatamente sobre isso, que nessa época o paradigma era o paradigma do homem prudente. Então, como ser um homem prudente? O homem prudente, um homem virtuoso, é aquele que sabe frear as suas paixões e os seus desejos. E aí, ele vai falar justamente sobre isso, como frear as nossas paixões e os nossos desejos, né? O nosso apetite, para que a gente possa ser um homem virtuoso. Mas ele vai falar que tudo é um meio termo, que as virtudes, elas são um meio termo. Ela nem é o exagero e nem é a escassez. Ela é o meio termo dos dois. Porque se você é escasso, ele, por exemplo, no livro da Ética Nicômaco, ele vai falar sobre 5 virtudes muito importantes, que é a coragem, a temperança, a magnificência, a justiça, a amizade. E tudo isso, aí ele fala, levando o quê? Qual que é o objetivo do homem? Qual que é o objetivo do homem? O que o homem persegue aqui? E ele vai falar, o homem persegue a felicidade. É o objetivo de todas as pessoas serem felizes. Mas aí ele vai falar, mas o que é ser feliz? Feliz é ter dinheiro, ter saúde, ter todos os desejos que a gente gostaria de ter, fazer aquilo que a gente quiser. Isso é ser feliz? Aí ele vai delimitar o que vem a ser felicidade. E ele vai delimitar a felicidade de acordo com aquilo que é virtuoso, aquilo que é justo, aquilo que é bom e aquilo que é belo. Essa é a delimitação da felicidade. Ele fala que não tem como ser feliz se você não for uma pessoa virtuosa. E daí, ele vai falar que a felicidade é o meio termo. A felicidade, ela é produto das virtudes. Ou seja, ela também seria ali, se ele fala, né, se é produto das virtudes, então ela tem a essência de uma virtude. E aí ele vai falar sobre essa questão do meio termo, né, que tudo é um meio termo. E aí ele coloca, né, o meio termo, por exemplo, a coragem. A coragem é o meio termo de 2 extremos. Um extremo seria a temeridade e o outro extremo seria o medo, a covardia. Então, quando você está no equilíbrio entre a temeridade, entre ter uma atitude completamente inconsequente e raivosa, e ao mesmo tempo você tem, né, esse ímpeto de raiva, mas ao mesmo tempo você tem medo. E você está ali no meio do caminho, e aí você deliberadamente, você escolhe o que agir, segundo algo que é nobre, segundo uma vontade nobre, um fim nobre, você coloca ali as suas ações e age com equilíbrio. O equilíbrio entre o medo e a raiva. Isso seria a coragem, né? A temeridade. E aí ele vai discutir sobre outros meio termos. O meio termo da temperança, a temperança, ela seria ali o controle, né? Exatamente o controle, né? O controle do que fazer, não fazer as coisas moderadamente. Isso seria a temperança. Aí ele vai falar sobre a magnificência, que seria ali a virtude relacionada às riquezas, e seria um meio termo entre ser um gastador e ser um suvino. Ele fala que o meio termo seria a magnificência. Aí ele vai falar sobre a virtude mais importante, que é a justiça, que inclusive é a definição que a gente usa basicamente no direito. O que seria? Ele fala que a justiça, diferente das outras virtudes, ela não está no meio termo. Não tem não tem uma noção de mais ou menos. Ele fala, ou é justo e todo o restante ele vai ser injusto. O mais será injusto e o menos também, a escassez também será injusta. E ele fala que o justo, a justiça, é a virtude perfeita, porque você está usando ali várias virtudes ao mesmo tempo. Ele fala que a justiça é o servir, é o dar aquilo que lhe é próprio, né? Dar a alguém aquilo que lhe é próprio. Isso seria tratar com justiça. E aí depois ele também vai falar sobre uma outra virtude, que seria a amizade, que é a filia, né? E ele fala que a polis, né, a sociedade, a comunidade, ela é formada, ela é perfeita quando tem essa noção de filia, de amizade. Essa noção de amizade é uma noção muito bonita, tá presente nos últimos capítulos dele. E ele vai falar que é um nível que as pessoas, elas se encontram em concórdia. É a pessoa com a pessoa de coração. Ela não tá ali
visando nenhum interesse, ela está ali admirando, não seria um momento, né? Mas num ideal contemplativo. Ela contempla o outro ser por aquilo que ele é. E eles compartilham aquilo que ele tem. E compartilham da melhor maneira. Isso seria um estado de amizade. E ele fala que quando as pessoas elas estão nesse estado de amizade, querendo o melhor para o seu próximo, e num estado de contemplação entre aqueles outros, aí quando elas se tornam cidadãos, e quando seria ali o ideal da polis, que todos os cidadãos pudessem compartilhar esse estado de concórdia, esse estado de amizade. E essa é mais ou menos a ideia do livro em geral, assim. E aí, Aristóteles ele também vai inovar assim, com a noção da ideia de dolo e culpa, né? Isso é muito importante falar sobre Aristóteles, porque qual que é a noção? Ele vai falar, uma noção aqui muito importante, sobre a ideia de um ato voluntário e um ato involuntário. E ele vai falar que uma pessoa é digna de elogio e uma pessoa é digna de uma chamada de atenção, esqueci aqui o termo, quando ela pratica algo errado, quando ela pratica algo que é bom, que a sociedade admira, ela vai ser digna de elogio. E essa ideia de ser digno de elogio ou não, ele vai ser a base para a formação do que vem a ser direito penal, né? Quando que uma pessoa ela deve ser compensada, quando uma pessoa deve ser punida. E principalmente aí, ele vem com essa ideia de ação dolosa e ação culposa. Quando é que um indivíduo, de fato, quer fazer um ato, então ele deveria ser responsável por isso. E quando ele não quer fazer um ato, aí você tem, né, a questão da culpa, ele faz por negligência, e quando ele faz sem querer, quando ele não tem nenhuma culpa. E aí ele começa a discutir sobre essas questões. Aí ele vai falar sobre a ideia de justiça, que para você fazer um ato justo, você precisa agir racionalmente para agir com justiça. Precisa ter ali, naquele momento, uma ideia de voluntariedade. E aí ele vai falar sobre a questão da escolha deliberada. E ele fala que só tem escolha deliberada, não, só tem escolha, antes de você fazer a escolha, você faz uma deliberação. E ele falou que essa deliberação, ela só tem quem é racional, quem está agindo racionalmente. Quem não está agindo racionalmente não passa por esse processo de deliberação, de pensar, isso tem tal consequência, e aí, de acordo com o meu contexto, de acordo com as ferramentas que eu tenho, vai surgir tal coisa. E aí ele vai falar que se você não age racionalmente, você não passa por esse percurso de deliberação. E daí, você não faz necessariamente uma escolha. Você, na verdade, está sendo escravo de outras questões. Ou você está sendo escravo de uma vontade externa ali, que está te induzindo de uma posição física, de uma posição moral. Ou você está agindo ali num impulso muito grande por conta das suas paixões, mas você não está agindo voluntariamente. Ou seja, você não tem uma escolha, você não tem ali, consequentemente, uma decisão. Mas ele vai falar que, apesar disso, muitos atos, assim, injustos, eles são, sim, apesar de você não ter todo o controle sobre eles são, sim, voluntários. E aí ele vai falar sobre a questão é muito curioso que ele fala sobre o sofrimento, né, sobre a infelicidade. Ele fala, a infelicidade, ela, sim, é voluntária. Porque a pessoa, ela escolhe, muitas das vezes, estar ali, ela teve ali um momento que ela teve o poder de escolha, ela teve o poder de deliberação e de escolher quais que seriam os atos dela para aquele fim. Então, ela estaria Então, ela teria, de alguma forma, ter escolhido. E aí, é muito curioso, assim, ele usa como exemplo, com essa questão de ato voluntário e ato involuntário, o exemplo do Édipo Rei. Eu não sei se vocês conhecem esse mito, mas vou tentar ser bem breve no resumo dele. Ele fala que era filho de uma rainha, e veio um oráculo e falou que ele iria matar a mãe e casar com o pai. Aí o pessoal ficou absurdado com isso e pegou e mandou matar o filho. Aí mandou um escravo matar o filho. Só que aí o escravo não teve coragem, aí deu em adoção para um outro reino. Aí a rainha adotou o bebê e
tudo. E aí o filho foi criado como se fosse filho dessa rainha desse rei. Aí um dia ele viu um oráculo, e o oráculo falou que ele iria matar o pai dele e casar com a mãe dele. Mas ele não sabia que ele era filho adotivo. Aí ele vai e foge da sua casa, e aí no meio do caminho ele encontra uma pessoa, e tem lá uma confusão, e ele mata essa pessoa. E aí, depois, ele desvenda lá o enigma da esfinge e tudo, e aí ele casa com a rainha que era viúva. E aí, depois que ele casou com a rainha que é viúva, alguém fala, aí ele descobre que, na verdade, o cara que ele matou no meio do caminho era o pai dele, e a mulher que ele estava se casando era a mãe dele. E aí, Aristóteles ele vai falar sobre a seguinte coisa. E aí, Édipo, nessa situação, ele estava num ato voluntário ou involuntário? Ele tem ali responsabilidade sobre a situação ou não? Ou era mero caso do destino? E aí ele fala, não, sim, tem uma parte ali que era caso do destino, mas teve outra parte que ele escolheu a situação. E ele falou, na parte da escolha da situação, ele sim deve ser responsabilizado. E ele sim praticou um ato autônomo e deliberado. E aí o livro ele vai discutir sobre essas questões, sempre colocando esse parâmetro, né, de ato voluntário e ato involuntário. E aí essa é uma pequena introdução do livro. Eu vou passar para o Nicolau. Bom dia, boa tarde, gente. Como a Gabriela falou aí, ela fez uma introdução muito boa, explicou muito bem como o livro se desenvolve. E aí eu vou falar um pouco sobre a primeira parte, assim, os primeiros capítulos. Primeiro, como a Gabi falou, ela explicou muito bem sobre a felicidade e a relação disso com o bem. Para ele, todas as coisas tendem para o bem, porque todo mundo busca a felicidade. E ele usa esses dois como um sinônimo. Depois ele explica melhor sobre isso, mas inicialmente é assim que eu entendi. E ele usa mais ou menos a felicidade e o bem como sinônimo, e ele diz que todas as coisas tendem para o bem. Tipo, todo mundo quer, mesmo que seja um bem próprio, um bem pessoal, todo mundo faz alguma coisa e age pensando nisso. E como a política é algo que legisla sobre todos os aspectos da vida, ela tem que visar o bem comum, porque não pode ser algo pessoal, não pode ser algo... não pode ser uma coisa que uma pessoa específica pensa sobre o próprio bem, como acontece em algumas ações na nossa vida, que só desrespeitam a você, pessoalmente, mas na política, como é algo que gere toda a sociedade, tem que ser um bem comum, que também beneficia toda a sociedade. Como ele está escrevendo o livro, você já deve ter entendido isso, que ele está escrevendo o livro para explicar para o seu filho como que funciona a vida, basicamente, o que é a ética e como que ele tem que se portar na sociedade. Então, ele explica principalmente ele explica em um ponto quem é que tem que estar na política. Assim, diferente do que Platão fala, né, que tem o rei filósofo e tudo mais, ele tem um pensamento menos restritivo, mas não exatamente, porque ele diz que os jovens, especificamente, eles não são adequados para a política, porque, tipo, nesse âmbito, nessa esfera, é necessário que tenha um conhecimento racional prévio do que seria o bem comum para todo mundo, porque os jovens talvez eles não tenham tido ainda a oportunidade de vislumbrar o que é o bem comum para todo mundo e esteja ainda pensando no bem comum para si próprios, então eles não seriam adequados para a política. Como eu tinha dito, né, que o bem ele é meio que visto como felicidade, tipo, a busca pela felicidade, que é aquele conceito de eudaimonia, que a gente está acostumado a ver quando se fala de Aristóteles, mas ainda fica aquela dúvida do o que seria felicidade, o que é esse bem que ele está procurando. E ele vai discutir um pouco sobre isso, e ele vai falar que a felicidade é um fim, é algo autossuficiente, que às vezes a gente faz uma ação pensando no resultado final, mas chega em um ponto específico. Por exemplo, a gente trabalha para conseguir o dinheiro, que é um meio termo, até chegar na coisa que a gente quer comprar, que seria o fim.
Tá, tem outros desmembramentos a partir daí, mas a ideia é essa, que a felicidade ela não pode ser o dinheiro. O dinheiro não pode ser equiparado a um aspecto da felicidade, porque ele é um meio. A felicidade tem que ser um fim em si. E aí ele vai discorrer que existem 3 tipos de vidas que as pessoas podem escolher para viver. Tem a vida política, que a felicidade geralmente está relacionada à honra, às virtudes e aquela coisa toda muito bonita que a gente já conhece. E tem a vida sensorial, que é quando a felicidade é confundida com a riqueza e com esses meios que não são exatamente o final do caminho. Tem também a vida contemplativa, que ele vai explicar um pouco depois, mas não vamos focar muito, não. Ele separa também o que são as coisas boas das coisas úteis, que foi justamente esse percurso que eu disse aqui. O bem, ele não é representado tipo, por uma ideia só, mas sim por várias definições. Então, o que seria essa coisa boa da coisa útil? A coisa útil é esse meio que está entre o percurso de quando eu começo a fazer uma ação e o que eu quero conseguir com ela. Só que o que eu quero conseguir com ela pode ser uma coisa muito ampla, tipo, um exemplo muito, muito simples aqui. Eu vou varrer a casa, eu moro numa família, eu existo numa família e eu vou varrer a casa porque eu quero que todo mundo na minha família seja mais justo. E é um bem muito, muito amplo por uma açãozinha que você está fazendo. Mas é isso mesmo, é assim que se rastreia a felicidade e o bem. Você vai buscando pequenas parcelas para tentar melhorar o todo que é chegar na felicidade real. Então, assim, a finalidade absoluta de toda ação que você provoca é o bem que ela traz. Tipo, a saúde seria para a medicina. Todo mundo pratica a medicina querendo gerar mais saúde em outra pessoa. Então, a felicidade seria esse bem, tipo a saúde nesse caso, que é absoluto e que a gente procura ela mesmo quando... E não, tipo, algo que decorre dela. Você não procura felicidade porque você quer alguma outra coisa que está além disso. Não, a felicidade é o ponto máximo e é o que todo mundo procura. Só que tem formas diferentes de procurar essa felicidade, que nem os exemplos de vidas que você pode tomar. Por isso, por causa de tudo isso, o político ele precisa ter certas virtudes que compreendem, para compreender o que é a alma e o que a alma busca com a felicidade. Então, o que seriam essas virtudes? Essas virtudes seriam basicamente atos que são louváveis, ou seja, eles não são reconhecidos como... eles são reconhecidos como representações do bem, tipo, digamos assim, características que você tem na sua, não na personalidade, mas nas suas atitudes, características que são meio que classificadas. Digamos que você toma uma atitude e aí ela é classificada em uma característica. Essa característica é a virtude que juntas elas precisam estar presentes no político, para que ele consiga alcançar, fazer todo o processo de alcançar o bem comum. Essas virtudes, depois ele já vai passando por um processo, depois de passar por tudo isso de definir o que é felicidade, ele vai definir o que é ideal na busca da felicidade. E aí, especificamente, ele vai separar as virtudes ideais e tudo mais. Ele divide as virtudes em intelectuais e morais. A intelectual, tipo, sabedoria, que é você, compreender compreender o contexto teórico, digamos assim, e as morais, que é justamente o que a Gabi falou sobre saber ponderar o que é melhor de se fazer naquela hora, saber ponderar atitudes e tá ali no meio termo, não pecar em excesso nem em falta. As virtudes intelectuais, a gente sabe que elas surgem de um estudo teórico, você tem que ter um aparato teórico e um conhecimento teórico mesmo, palpável, para conseguir lidar com tudo isso. Tipo, tem que ler muito, essas coisas todas que a gente está acostumado. Então, o que ele meio que... Isso é meio óbvio, né? Então, ele trata mais das virtudes morais, que é um exercício de hábito. Essa escolha que você precisa fazer de qual situação você vai...
qual atitude você vai tomar nessa decisão específica é um hábito, e as virtudes, elas vêm quando você toma a atitude certa. Então, o hábito é um ciclo que, quanto mais atitudes justas você escolhe, mais justo você se torna. Então, é contínuo. Portanto, essas virtudes, elas não são naturais, ela não nasce com você, você vai, mesmo as intelectuais, elas definitivamente não nascem com você precisa exercitar isso por meio de estudo, e as morais também, só que você exercita isso de uma outra forma. A função do legislador, no caso do político e da pessoa que cuida, é estimular que a população, mesmo não estando envolvida na vida política, desenvolva os hábitos dessas virtudes, porque mesmo que essas pessoas não estejam lidando exatamente com a felicidade geral e legislando sobre isso, eles ainda fazem parte da vida política da cidade, porque eles convivem com outras pessoas, e é importante que todas essas pessoas sejam justas e para boa convivência. Então, a função do legislador é fazer com que essas pessoas sejam justas e pratiquem hábitos virtuosos. Então, é para esse fim que existe a Constituição. A Constituição de um país, ela é feita para discernir, nortear todo mundo para o que é justo e o que não é. Pois bem. Além de escolher esses atos moralmente corretos para executar, e isso daqui é ele falando sobre como ser virtuoso e ético, além de escolher esses atos moralmente corretos, é necessário também que você se sinta satisfeito com essa escolha. Porque, pensa comigo, tudo bem, eu vou levantar pessoalmente, naquele mesmo exemplo, vou levantar pessoalmente e varrer a casa. Se eu preciso estar varrendo a casa pensando na consequência que eu quero, que é que todo mundo tome essas atitudes de fazer tarefas domésticas para que todo mundo viva bem. Se eu estiver fazendo isso, por exemplo, por medo de alguém me mandar fazer essa tarefa em um momento que eu não posso ou que eu não queira, isso daí eu não posso considerar essa atitude como uma ação virtuosa, porque tem que ser uma escolha pessoal de encontrar um fim específico. Não pode ser eu não posso ser mandada a fazer isso, mesmo que talvez exista aí uma contradição, porque a Constituição meio que manda, mas a ideia é essa, a ideia é você seguir a Constituição porque você acredita nos ideais dela, e não porque se você não seguir, você vai ser preso. A proposta é essa. Então, as virtudes estão nos meios termos. Eu vou explicar um pouco mais o que a Gabi, ela explicou muito bem essa parte, mas eu vou tentar explicar um pouco mais. Quando alguém, tipo, um exemplo clássico é timidez. Quando a pessoa é tímida, ela se torna muito tímida, se torna alguém acanhado. Então, você fica restrito lá na sua bolha, sem conseguir expor nada, e fica lá para sempre, não consegue sair. Isso é um problema. Só que se alguém não é tímido o suficiente, digamos assim, se alguém for muito pouco tímido, essa pessoa pode se tornar muito atrevida, e aí vai ser um problema também, é um descompasso. Esses dois tá, digamos assim, errado, porque isso atrapalha a boa convivência. E aí o que Aristóteles fala, não, vamos aqui achar o meio termo e encontrar o ponto de equilíbrio entre essas coisas, que às vezes, em algumas situações, eu preciso ser um pouco acanhado, em algumas situações eu preciso ser um pouco atrevido, mas em regra eu estou ali no meio termo, que é a modéstia. E aí você tenta alcançar isso daqui, porque é o ideal para se viver em sociedade, para encontrar felicidade e tudo mais. Claro que isso daqui é um pouco óbvio, mas é claro que nem tudo pode ser escolhido como meio termo. Por exemplo, não existe meio termo em matar alguém. Não tem como matar meia pessoa. Ou você mata alguém, ou você não mata alguém. E o ideal, nesse caso, é não cometer o erro. Então, nessa situação só existe o erro. O ideal é não fazer nada.
E tá tudo bem, não precisa ficar muito louco procurando o meio termo em tudo. Aristóteles também, como ele está explicando, eu percebi isso, que quando ele está explicando para o seu filho, ele tenta meio que alertar ele de todas as coisas que ele pode vir, todos os problemas que ele pode vir a encontrar na vida. Então, o que acontece? Ele fala que ser essa pessoa que está no meio termo é muito difícil, porque geralmente na sociedade tem a galera que está no meio termo, que tá tudo bem com eles, e aí tem as pessoas nos dois opostos. A pessoa que está no oposto, vamos lá, vou dar um outro exemplo para explicar melhor. Tem a pessoa corajosa e tem a pessoa covarde. Só que o corajoso está no meio, o covarde está de um lado e o imprudente está do outro. O que acontece? Se o corajoso está ali tomando uma atitude que, nesse momento, o ideal é ser covarde, o imprudente vai chegar e criticar o corajoso por estar tomando essa atitude. Por outro lado, se ele estiver em uma outra situação que precisa ser um pouco mais imprudente, o covarde vai chegar e criticar o corajoso por estar tomando essa atitude, que na cabeça dele é muito além do que ele está acostumado a viver. Então, estar no meio termo não é uma situação fácil, mas é necessário esse esforço para, mesmo que, o resto do mundo esteja, meio que tentando puxar você para um ou outro oposto, ainda é necessário que tenha esse esforço para se manter nessa linha. Então, é claro que estar no meio termo é difícil, mas tentar habitar esse ambiente é muito mais válido e importante, principalmente para alcançar a felicidade e o bem comum, etc. Principalmente quando você é político, que a gente sabe que Aristóteles ele tem essa ideia do zoon politikon, né? Então, a ideia é que todo mundo seja um pedaço da política. Então, se você é político, ainda mais isso é necessário para estar no meio termo, é necessário para poder ponderar e escolher as coisas baseadas nisso. Agora eu vou passar para a Gabi de novo, que ela vai falar sobre o outro pedaço do livro. Obrigada, Camila. Só para esclarecer um pouco melhor a ideia do que vem a ser político, né? Porque Aristóteles ele usa muito essa questão da ideia do político. É importante a gente saber isso porque você, como cidadão, você é político dentro da polis. Mas o que vem a ser político? Político é você, hoje em dia, a nossa noção de político, de estar lá no Congresso, você se candidatou como deputado, aí você é político. Não é essa a visão. Para a gente entender o que vem a ser político, é importante a gente lembrar lá do mito da caverna. Quem seria o político ali no mito da caverna? No mito da caverna, não sei se vocês se lembram, tinha lá as pessoas que viviam dentro da caverna, que estava todo mundo acorrentado. E aí, essas pessoas, elas tinham os amos da caverna, que tinha uma fogueira, e eles projetavam objetos no fogo, assim, e tinha a sombra no final da caverna. E as pessoas que estavam acorrentadas de uma forma que elas não conseguiam olhar para trás, elas acreditavam que aquela sombra era a realidade. E daí, em algum momento, uma daquelas pessoas que estavam acorrentadas, ela se incomoda muito com aquilo, ela, cara, mas isso não deve ser verdade, isso não deve ser verdade. E ela consegue se desacorrentar e fugir da caverna. E ela tem toda uma dificuldade para sair da caverna, e escala a caverna, e sai da caverna, mas ela vai lá e consegue sair da caverna. E quando ela consegue sair da caverna, ela vê o sol. E no primeiro momento, o sol cega ela e ela não consegue ver direito. Mas de pouquinho em pouquinho ela começa a se acostumar com o sol e começa a ver aquilo que tinha fora da caverna. E ela começa a ver que, na verdade, aquilo que era a verdade. E não aqueles objetos que eles viam como sombras na caverna. E ele falou, caramba, e agora, o que eu faço? Eu vou agora curtir aqui fora da caverna? E não, eu preciso voltar lá e desacorrentar os meus colegas que estavam presos. E aí ele volta para levar a verdade que ele viu de fora da caverna para os colegas que estavam acorrentados. E dessa forma, ao levar a verdade, conseguir libertar esses colegas das correntes. E aí, isso é o político. Isso Aristóteles trata como político. A pessoa que viu a verdade fora da caverna e leva essa verdade para dentro dos colegas. Esse é o político. E o filósofo seria o que estaria no movimento
para alcançar essa verdade, né? Mas o político é cada verdade que ele vem, ele volta para dentro da comunidade e ele vai ali falar, para que as pessoas conheçam mais a verdade. Esse é o político. E é esse o político que o Aristóteles se refere. Esse é o cidadão. O cidadão é o político, que está a todo momento tentando trazer a verdade para dentro da comunidade, para que as pessoas se comportem mais segundo as virtudes. E daí elas consigam alcançar ali um estado de concórdia, um estado de amizade. E daí a polis, ela pode ser, assim, o reflexo dessas virtudes, e aí todo mundo pode alcançar, assim, a felicidade, que seria a felicidade, o bem comum, né? Quando todo mundo está ali, feliz, compartilhando virtudes, através dos indivíduos políticos, você estaria ali tendo alcançado a verdade. E aí ele vai falar sobre essa ideia de justiça, que, assim, eu acho importante a gente ter tempo para discussão, e o livro é muito profundo. Se a gente for discutir cada pontinho do livro, a gente vai demorar, tipo, a aula toda, só aqui. Mas eu vou me aprofundar nas virtudes, assim, mais importantes para a gente. Como eu falei, ele fala sobre magnificência, sobre prudência, sobre temperança. Eu queria falar aqui sobre a questão da coragem, que é uma virtude muito importante, que ele dedica muitas páginas falando sobre o que vem a ser coragem. A justiça, que no caso seria a virtude mais importante, e no final ali a amizade, mas eu acho que a amizade a gente já se deteve aqui, já falou bastante sobre ela, então eu vou falar sobre essas duas. O que vem a ser a justiça. A ideia de justiça de Aristóteles, ela está presente no nosso dia a dia como estudantes do direito. E Aristóteles, ele separa a justiça em dois. Ele vai falar sobre uma justiça natural e uma justiça legal. Ele vai falar que a justiça legal é fácil de definir. A justiça legal seria o produto daquilo que está nas normas. E você, seguindo o produto daquilo que está nas normas, você estaria ali sendo justo. E a justiça natural, na verdade, é o resultado dos homens, do comportamento dos homens virtuosos. Ele fala assim, numa sociedade ideal, onde todas as pessoas elas cultuam as virtudes e elas agem de forma virtuosa, como a interação se dá nessa sociedade, isso seria a justiça natural. E isso seria uma coisa meio que imutável e perene, uma coisa um pouco etérea, talvez uma ideia de justiça universal. E aquilo que deveria ser disposto nas constituições e o que deveria ser perseguido como o ideal. E a justiça legal, ela seria aquilo que está na norma, ou seja, aquilo que é mutável. Por que seria mutável? Ele fala que nem você tem uma sociedade fragmentada, em que várias pessoas têm uma ideia de justiça, e ela vai seguir de acordo com aquilo que ela tem como justiça. Então, você vai ter uma variação nas normas daquilo que vem a ser justiça, porque as pessoas elas estão fragmentadas e estão perseguindo diferentes tipos de justiça. E essa seria a justiça legal. Aqui tem um conceito importante que a gente não percebe muito ao ler, mas que é uma ideia muito importante, que é essa ideia de unidade. Unidade versus fragmentação. Quando a gente busca a unidade, a gente está buscando aquilo que é uno, aquilo que é perfeito. No momento que se fragmenta, ele perde a perfeição. Então, é mais ou menos isso. A ideia de justiça natural seria aquilo que estaria levando para o uno, que estaria levando para o perfeito. E a fragmentação seria a ideia de justiça legal. E essa ideia de fragmentação e de unidade, ela também está disposta, está presente nas outras ideias de virtude. Porque, assim, na verdade, porque ele vai falar aquilo que é perfeito, aquilo que tende ao uno, aquilo que tende para o constante, aquilo que tende para o imutável. Então, por exemplo, aí ele fala, como é que seria um indivíduo virtuoso? O indivíduo virtuoso seria aquele indivíduo que é constante. Aquele indivíduo que nas suas diferentes esferas de vida, tanto na sua esfera de vida individual com ele mesmo, ou com a sua família, ou ele em sociedade, ele age de forma muito parecida, de forma constante. Ele não é uma pessoa fragmentada, que em cada esfera da sua vida ele age de uma forma. Porque ninguém está me vendo, eu vou fazer isso conforme aquilo que eu acredito. Porque se fosse na sociedade onde todo mundo está me vendo, eu seria julgado, eu seria censurado por conta disso. Então, se fosse lá na comunidade, eu não poderia fazer. Mas aqui eu posso porque ninguém está me vendo. Isso é um indivíduo fragmentado.
Ou seja, ele não é um indivíduo virtuoso, porque ele não tende para o mundo, ele não tende para a constância. E aí ele vai falar exatamente isso. A ideia de virtudes está diretamente ligada com essa ideia de unidade, essa ideia de constância, de fazer sempre da mesma forma nas diferentes situações. E aí ele vai falar em relação a isso, por exemplo, a ideia da virtude da coragem, que é muito bonito quando ele fala sobre coragem, porque ele vai falar que a coragem, que o homem corajoso é aquela pessoa que ela é constante na sua coragem. E ele vai falar, né, que como é uma virtude, ela é o meu termo. O excesso seria a temeridade e a escassez seria a covardia. E o corajoso, ele está no meio termo desses dois. E ele vai falar, o corajoso, ele não é aquela pessoa que não tem, ele tem. Mas ele também não é aquela pessoa, não é a pessoa que não sente raiva, ele sente muita raiva. Ele fala que o corajoso, ele é apaixonado pela coragem. E o corajoso, ele persegue, enfim, a honra. E ele vai falar que, além da honra, ele vai guiar a situação a coisas nobres, a ideais nobres. Aquilo que é nobre é aquilo que o corajoso persegue, porque aquilo seria o que é bom. E aquilo que traria honra. E aí ele vai colocar, em relação a essa questão de coragem, ele vai fazer um paralelo com o cidadão soldado. Ele vai falar que lá, numa guerra, você tem, quando um Estado ele vai fazer guerra, ele tem um esquadrão de elite e tem um esquadrão de peão, que é a sociedade, é a comunidadezinha que ele só passou e falou, não, vem, vamos, todo mundo pro meu exército, que precisa ter gente, né? Só que tem esses dois tipos de soldados. E ele vai falar que o corajoso não é o soldado ali, a classe, a elite ali dos soldados, que são aqueles super preparados, que estão a cavalo, todos equipados. Não, esses não são corajosos, eles são os preparados. Eles são os otimistas, eles são os confiantes, mas eles não são corajosos. Ele vai falar por quê? Porque, na verdade, o que deixa eles confiantes e otimistas são os equipamentos que eles têm. Mas a partir do momento que ele está numa guerra, que ele vê que o exército da frente dele é muito superior a ele, eles vão fugir. Eles vão fugir porque eles vão ver que não é suficiente o que eles têm para encarar aquilo ali. Agora, o cidadão soldado, não. Ele não está preparado igual o soldado que era todo equipado. Mas ele não vai fugir, porque ele tem essa ideia de honra. E ele vai ficar ali firme. Ele vai ter medo, muito medo. Ele vai estar ali colocando a vida em risco. Mas ele está fazendo aquilo por um ideal nobre, que é o quê? O bem da sua nação. Então, apesar dele sentir medo, apesar dele querer fugir, ele não vai. Por quê? Porque ele tem a virtude de ser corajoso. E ele está perseguindo aquilo por um ideal nobre, que é a honra. E ele vai enfrentar o seu medo por conta desse ideal. Ele vai falar, esse é o indivíduo corajoso. E a coragem é uma virtude muito bela, porque através da coragem que você exerce, por exemplo, a justiça. Porque é através da coragem que você exerce, por exemplo, a magnificência. O que seria a magnificência que ele explica ali? A magnificência era um indivíduo que ele se enriqueceu muito, mas ele não vai ficar uma pessoa soberba, ele não vai ficar uma pessoa mesquinha porque ele enriqueceu. Ele vai utilizar a sua riqueza para produzir bens para toda a sociedade. E aí ele fala, ele não tem uma mesquinharia de pensar, nossa, é meu, quanto mais melhor para mim. Não, a virtude dele é pensar, caramba, agora que eu tenho é agora que eu posso distribuir. Mas ele não vai distribuir, tipo, a torta é a direita, eu tenho que rodar para todo mundo. Não, ele vai fazer de uma forma racional, analisando qual que é a melhor forma de eu fazer isso. E aí ele falou que essa é a característica de todas as virtudes. Todo mundo que possui uma virtude, ela vai analisar racionalmente qual que é a melhor forma de eu fazer determinada coisa. O corajoso, ele não vai fazer ali a coragem, colocar sua determinação em qualquer coisa. Eu estou aqui em casa, entendeu? Aí minha mãe falou que não queria que ninguém entrasse em casa, ou não queria que eu varresse a casa. Aí eu vou demonstrar para ela que eu tenho coragem, que eu não vou varrer a casa, por mais que ela tenha me ameaçado. Isso não é ser corajoso. Isso é uma coisa fútil.
Coragem, ela está presente diante de um objetivo nobre, diante de você defender a sua nação. Isso seria ali a coragem. Da mesma forma, a magnificência, onde você dispõe ali o seu dinheiro, não é, ai, caramba, o meu amigo aqui, olha, tem um anel de diamante, vou dar para ele, pronto, estou sendo magnificente. Não, eu dispor o meu dinheiro, eu analisar ali a situação, naquela situação, seria a situação que eu melhor colocaria o meu dinheiro, porque ele naquele momento, ele vai produzir bens para todo mundo da melhor forma possível. E ele vai falar que o indivíduo que é virtuoso, ele vai fazer essa análise e vai colocar a sua ação para que as consequências sejam tire o melhor proveito possível. E aí ele vai falar que a questão da justiça está muito ligada com uma ideia de norma. Ele vai falar que, porque ele acredita, obviamente, ele não está falando de uma norma. Quando fala em normas, precisa de um ordenamento jurídico. Todo mundo está partindo do pressuposto que esse ordenamento jurídico é justo, que teve ali uma deliberação com uma sociedade, não sei o quê, e se analisou o que seria melhor para cada um, e não apenas um punhado de normas escrito ali por uma parcela da sociedade que quer se enriquecer, aí aquilo virou o ordenamento jurídico, a gente tem que seguir aquilo. Não, ele não está ligando a norma a isso. Ele está ligando, partindo do princípio que a norma foi feita justamente. Então, ela está ali escrita, e quando a gente respeita a norma, a gente vai estar sendo justo, porque a norma é justa. Então, aí ele vai falar que numa sociedade onde tem a atrasia, onde as pessoas não têm normas, elas são muito moles ou elas são muito firmes no seu andar, você teria ali um aumento muito grande de vícios, né? E dentro do livro, para cada virtude, ele vai descrevendo vários vícios, porque ele analisa o meio termo e vai analisando os seus contrapontos. E, gente, eu acho que é mais ou menos esse o resumo do livro. Eu vou parar por aqui, a minha sensação, na verdade, assim, eu tenho muito mais live, tem muito mais coisas para falar, mas eu acho que iria ocupar todo o tempo da apresentação da aula, e eu acho importante o professor pegar e explicar um pouco melhor e abrir para os colegas discutirem o texto, porque é um livro muito importante, é um livro bem basilar para tudo que a gente estuda aqui no direito. E é isso, muito obrigada. E, professor, por favor, professor. Primeiramente, quero parabenizar a Camila e a Gabriela pela apresentação. Na verdade, nenhuma apresentação, deram uma aula aí de Aristóteles, de muitos conceitos, inclusive conceitos basilares aristotélicos, e que fazem parte aí tanto do direito como da própria existência humana. E essa é a ideia do livro Ética Nicômaco, é apresentar justamente ao seu filho, Nicômaco, muitas das questões práticas da vida. Não questões teóricas, como as meninas bem colocaram. É muito mais uma empiria, até porque Aristóteles ele não é um pensador que trabalha muito com a forma ideal. Ele trabalha muito mais com a questão empírica, com a questão prática. Portanto, o livro Ética Nicômaco, como a Camila e a Gabriela bem apresentaram, é um livro de ordem prática, para que, de fato, possa ser vivido. São exemplos, são ideias para que o Nicômaco possa sobreviver dentro deste mundo. Agora, é claro que todos os conceitos que ali são tratados e que as nossas duas colegas, como eu falei, deram uma aula aqui dos conceitos, muito bem. Eles são conceitos que hoje ainda fazem parte do nosso dia a dia, do nosso mundo cotidiano, tanto no direito quanto na própria existência humana. E a grande questão aqui, que vocês bem colocaram, é a ideia da justa medida. E quando o Aristóteles ele coloca a ideia da justa medida, ele não está de nenhum modo colocando que você tem que ficar em cima do muro, né? Vai tender para um lado, para o outro, mas a justa medida é fazer o que é justo, como a Gabriela colocou, como a Camila colocou. E o justo é dar a cada um o que é de direito. E esta ideia ela pode ser muito bem reportada
realocada hoje no nosso dia a dia. O que é a justiça? Mais ainda, a justiça ela só pode ser vivida por corajosos, como a Gabriela lá havia salientado. E o corajoso não é o corajoso que tem material bélico, o corajoso não é aquele que tem uma força descomunal, o corajoso é muito mais esta perspectiva de caráter, de espírito, de alma, ou até mesmo valorativa. E quando se traz isso para o nosso dia a dia, a gente percebe, inclusive, aqui vou citar o Rui Barbosa, o grande patrono do direito, mais uma vez. A advocacia é para corajosos e não para fracos, covardes. Então, aqui repousa mais uma grande ideia de Aristóteles para a seara do campo jurídico, que é o campo jurídico ele tem que pautar-se pela justa medida. Não é ficar em cima do muro e nem ir para as extremidades. Mas esta justa medida é uma questão, inclusive, de justiça. Dar a cada um que lhe é de direito e não fazer conchavos. Mais ainda, uma outra ideia que nós podemos trazer para concatenar com a nossa realidade é a ética. E o que é ética? Até nós poderíamos aqui fazer uma boa diferenciação, mesmo que embrionária, mas é importante. Moral, ética e direito. A moral são os hábitos, os costumes que acabam interferindo aí no nosso dia a dia, na nossa cultura. O direito ele também trabalha com uma normatividade. E, inclusive, o direito ele tem uma ação coercitiva sobre este comportamento. O direito tem uma questão coercitiva legal. A moral ela tem uma questão coercitiva, mas é muito mais valorativa. E a ética, por sua vez, seria justamente a reflexão sobre o agir humano. Então, a moral é objeto de estudo da ética, enquanto ética, esta reflexão sobre a conduta humana. E isto, em Aristóteles, é muito caro. E aqui envereda-se pela questão da eudaimonia e da koinonia. Olhem que interessante que Aristóteles ele traz. Eudaimonia, como a Gabriela colocou, felicidade. Koinonia é a comunidade, como a Camila também falou lá do Zoon Politikon. Para Aristóteles, ser ético também diz respeito à felicidade, a ser feliz. Só que essa felicidade, ela não está dentro da materialidade. A felicidade, ela está dentro do caráter, dentro do espírito. E se nós aqui fizéssemos uma nota de rodapé, um paralelo ou uma analogia com o direito. Hoje, a grande questão da resolução de conflito dentro do direito é por qual sentido? Pela materialidade. Inclusive, busca-se, né, não só a retratação material. Às vezes, a retratação é muito mais, melhor dizendo, material do que valorativo. Então, Aristóteles ele nos convida aqui nesse momento a pensar justamente nas nossas próprias ações. Ou seja, Aristóteles é um filósofo da praxis humana, da ação humana, da condição humana. E qual é a nossa condição dentro desse mundo? Nossa condição é, às vezes, muito coisificável, ao invés de ser valorativa. Immanuel Kant, ele aqui é um grande leitor também de Aristóteles, ele vai dizer assim, ó, eu já comentei isso aqui no grupo, em outros momentos, as coisas era para ter preço, valor. Os homens, dignidade. Só que parece que se inverteu as questões a partir aqui de muitos séculos. O homem acaba tendo preço e as coisas dignidade. E isso interfere justamente dentro de uma praxis não valorativa, uma praxis não
pautada por uma eticidade. E que, portanto, a felicidade não está em ter autonomia, emancipação. A felicidade não está na justa medida, a felicidade não está no caráter, mas a felicidade repousa nas coisas materiais, naquilo que eu posso comprar, naquilo que eu posso ter. E isso tudo, dentro do Aristóteles, leva a uma consequência, que é aquela ideia, bem já desenvolvida pelas meninas, do desejo e da vontade, e que acaba, portanto, trazendo para o seio da identidade humana a própria questão da corruptibilidade. O homem se corrompe, a mulher se corrompe justamente pelas coisas. E aí que vem a máxima belíssima de Aristóteles, que é: o tigre não se destigra, mas o homem se desumaniza. Nós que somos dotados de racionalidade, inclusive Aristóteles fala que nós somos os senhores da ordem da natureza, porque nós somos dotados de racionalidade e de uma linguagem compreensiva. Mas esse mesmo homem, dotado de racionalidade, de linguagem, ele acaba se desumanizando e torna-se o pior dos animais, a mais drástica fera do reino animal. Isso é sinal de que nós, então, através desse livro, Ética Nicômaco, nós deveríamos pegar esse livro enquanto uma contemplação. Não só enquanto ideia, conhecimento, mas contemplação de vida, de existência, mas uma existência com significado, e não uma existência inautêntica. Como diz Martin Heidegger, grande filósofo existencialista contemporâneo, há pessoas que possuem uma existência inautêntica, ao passo que nós deveríamos ter uma existência autêntica. E esta existência autêntica é justamente ser justo, é justamente pautar-se por essa eudaimonia, dentro de uma koinonia, porque ninguém é feliz sozinho, inclusive para Aristóteles isso é muito importante, até porque nós somos seres de relação, nós necessitamos de uns para com os outros. E é somente nessa relação de reciprocidade, de significação, é que nós alcançamos a felicidade, nós alcançamos o ápice da vida humana. Essa é a grande questão, dentre tantas outras que Aristóteles ele traz aí dentro da sua obra, e que nós podemos, então, avizinhar muito ao direito, avizinhar dentro da nossa postura, inclusive profissional, avizinhar dentro da nossa postura de cidadãos, assim por diante. Então, eu aqui, não sei se algum dos colegas aqui que aqui estão, hoje temos gente nova chegando aqui, estou me lembrando do Felipe, dos corredores lá do IDP, grande Felipe, que está com a câmera ligada e muito bem-vindo. E o Felipe é uma pessoa bem inteligente, eu me recordo que ele era questionador. Continua, Felipe. Professor, muito boa tarde. Queria cumprimentar Vossa Excelência. Lembro que eu tive aula com o professor Norberto primeiro semestre, já faz bastante tempo, né? Mas eu continuo com essa minha verve de questionador, e a propósito, eu escutei um professor de processo civil me dizendo isso em plena aula. Ela falou assim: o Felipe é bastante contestador, questionador, ele gosta de problematizar todas as coisas, né? E aí eu quero aproveitar a palavra, professor, para problematizar mais um ponto aí na fala da nossa querida amiga Camila. Ela falou em um determinado momento que um homicídio não pode ser, não existe meio termo quando se trata de um homicídio. Homicídio, ou você mata uma pessoa, ou você não mata. Não existe um meio termo, porque, segundo ela, ninguém é capaz de matar meia pessoa. Não foi isso? Eu queria trazer aqui, sem querer parecer petulante a ponto de querer problematizar um ponto teórico
Aristóteles, né, que foi um grande pensador de muita importância aqui para o nosso mundo ocidental, mas existem problematizações possíveis até mesmo em relação ao homicídio, e eu vou dizer por quê. De uma perspectiva cristã, existe um relato bíblico no livro de Números, em que o povo de Israel estava praticando adultério com o povo filisteu, que era seu adversário, certo? E em razão disso, o povo de Israel estava morrendo. Morreram 24 mil israelitas nessa época. Um homem chamado Finéias, um israelita chamado Finéias, vendo que tinha um casal de um israelita com uma filisteia dentro de um acampamento, dentro de uma barraca no acampamento israelita, ele traspassou com um só golpe de lança as duas pessoas desse casal, o israelita e a filisteia. E Deus ficou satisfeito com isso, mesmo que o homicídio esteja previsto na lei mosaica, nas tábuas lá de Moisés, como um dos 10 mandamentos, não matarás, né? Embora esteja previsto na lei de Moisés, a atitude de Finéias, pela revolta dele, dada a injustiça praticada pelo israelita, Deus relativizou aqueles homicídios, que foram 2, afinal, né? E encarou como sendo uma iniciativa positiva de Finéias, entendeu? Então, ele relativizou aqueles homicídios. Então, assim, até mesmo o homicídio pode ser relativizado. Aqui a gente está falando de uma perspectiva cristã, judaico-cristã. Mas é sempre importante a gente pensar que a gente pode problematizar todas as coisas, não é? Eu posso responder aqui, pegar a palavra? É só isso. Obrigado pela palavra, pela oportunidade. Sim, Gabriela, pode comentar. Não, então, só esclarecendo, quando a Camila estava tentando buscar exemplo, porque o Aristóteles, no texto, ele vai falar que existe, ele vai fazer tipo uma comparação de atitudes que seriam vícios, e o quanto da atitude ela seria condenável ou não. E aí ele vai falar que muitas atitudes ela vai ter um extremo, vai ter os seus extremos, mas de acordo com o quanto você fez de uma atitude, ela vai ser mais ou menos repressiva. E aí ele vai falar que, por exemplo, sei lá, ele fala, né, se uma pessoa ela chegou e deu um empurrão na outra, e chega uma pessoa e dá um soco, sei lá, um soco que a outra pessoa ficou muito debilitada, a pessoa que só deu um empurrão, ela vai ser menos repreensível do que a pessoa que bateu e espancou a pessoa. Mas aí ele vai falar que tem atitudes que ela é tipo uma mera conduta. Basta você fazer que a atitude já é recriminável por si. Então, assim, não tem um escalonamento da intensidade. Basta você fazer. E é mais ou menos isso. Ela está tentando buscar exemplo, por exemplo, você matar alguém numa perspectiva dessa, o mero matar, ele já é repreensível, ele já é condenável, ele já não é desejável. Então, você não vai falar, olha, nossa, você matou menos ele, então, aquela pessoa que matou mais, ela vai ser mais repreensível. Nessa questão, nessa perspectiva, o quanto, no escalonamento dos vícios, e quando que ele vai ser mais ou menos repreensível, e quando a sua mera conduta não tem esse escalonamento, ele já é. Mas só que aí você tocou num outro ponto, só um segundo, Juju, por favor, sai daí. Você tocou num outro ponto com relação à justiça divina, que matar alguém ali na Bíblia, ele poderia ser relativizado. Só que aí, se você coloca na perspectiva de Aristóteles, aí você lembra sobre o que eu falei sobre as noções de justiça que ele coloca. Existia aquela justiça ideal que, dentro de uma sociedade perfeita, o matar alguém dentro de uma sociedade perfeita, onde os indivíduos naquela sociedade, eles são virtuosos, eles praticam a virtude, naquela sociedade é totalmente condenável.
e aquele ato ele vai ser condenado. Só que aí ele vai falar sobre a justiça legal. E por que dentro das sociedades não são perfeitas, os indivíduos não são completamente virtuosos, em diferentes sociedades vão existir diferentes concepções de justiça. Justamente porque as sociedades, dentro da sociedade, os indivíduos não são virtuosos. Então vai ter uma justiça diferente. Não a ideal, mas claro que ela gostaria de tender para o ideal. E aí você coloca, por exemplo, dentro de uma justiça hebraica, né? Essa noção era uma noção de justiça de olho por olho, dente por dente, que até mesmo Aristóteles ele vai falar sobre isso. Isso seria o ideal de justiça? Bateu, levou? Né? Porque ele vai falar sobre essa ideia de retributiva, do bater, levou. Essa noção retributiva de justiça. Ele vai falar que ela se assemelha com justiça, mas ela não é justiça. Ela é uma retribuição. Dentro da ideia de justiça, você vai ter um caráter retributivo, mas a justiça é algo além. Porque a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe aquilo que lhe é, como é que fala? Ele fala, dar a cada um conforme aquilo que lhe é próprio. Ele dá um exemplo sobre essa questão daquilo que ele é próprio, como é que você vai ser justo com uma pessoa. Porque, assim, aí tem várias noções de ideias de justiça. Tem um exemplo muito legal, que é assim, ok, justiça é dividir meio a meio, e aí eu vou dar metade para um, metade para o outro? Ele não. Ele vai ligar a ideia de justiça com a ideia de equidade. De dar aquilo que é necessário. E aí ele vai falar, tem um exemplo muito bonitinho, que é a repartição da laranja. Tinha um pai que queria ser muito justo com seus filhos, aí ele dividiu a laranja no meio. E deu metade de uma laranja para um, metade de uma laranja para outro. E falou, pronto. E eles eram muito pobrezinhos, todo mundo estava com fome ali. E aí ele foi um dia ver o que cada um estava fazendo com a laranja. E aí ele viu que a filhinha dele pegou a laranja, a metade da laranja, descascou toda a laranja assim e tal, jogou toda a laranja fora e só pegou a casca. Porque ela só queria a casca da laranja para enfeitar o bolo. Era isso que ela queria da laranja. E aí ele foi lá no filho dele, e aí ele viu que o filho dele comeu toda a laranja, tudo, e jogou fora a casca. Aí ele pegou e falou, poxa, caramba, como é que eu seria justo de fato aqui? Se eu tivesse perguntado e visto o que cada um gostaria. Porque aí eu ia ver que o meu filho estaria com fome, e aí eu ia dar toda a parte do gomo da laranja para ele. E minha filha queria casca, ou seja, toda a casca seria para ela, não ia ter desperdício. Ia tratar com equidade. Dar a cada um aquilo que lhe é próprio. E essa é a noção de justiça. A noção que você está falando da Bíblia não é uma noção de justiça de acordo com Aristóteles. É uma questão retributiva. Não está falando sobre equidade. Então eu termino aqui a minha explanação. Eu só queria deixar claro rapidinho, professor, que eu não sou defensor de homicida, não sou a favor de que o homicídio seja praticado em nenhuma hipótese. Não acredito que tenha sido uma faxina, aquela tragédia que aconteceu no Morro Carioca há poucos dias, porque tem gente que acredita que foi uma faxina realmente, mas eu acho que tenha sido uma verdadeira tragédia, entendeu? Então, assim, o que eu quis trazer foi que nós, como estudantes de direito, a gente precisa aprender a problematizar tudo aquilo que muitas vezes parece inicialmente absoluto, entendeu? No primeiro semestre, o professor Álvaro Ciarline, o professor tem um carinho muito grande por ele, ele falou uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Ele falou assim que o estudante, e aqui ele se incluiu nessa categoria de estudante, ele falou que os estudantes precisam, mais do que encontrar as respostas, eles precisam aprender a fazer as perguntas. Eles precisam aprender a problematizar, a trazer questões que suscitem novas soluções para essas questões, entendeu? Então, assim, mais uma vez, não quero dizer que eu defendo que bandido bom é bandido morto, que eu defendo que homicídio, em algumas situações, precisa ser praticado para que se alcance uma justiça supostamente verdadeira. Não acredito em nada disso. Tá certo? Obrigado, Gabriela, pelos esclarecimentos.
Valeu. Não, ninguém pensou nisso, não. Você trouxe uma problemática, inclusive bíblica, né? Uma questão bíblica interessante, e a Gabriela aí conseguiu aí, aqui até é um sinal aí de argumentação, tanto do Felipe aí, quanto da Gabriela, que foi muito bom. E esse espaço é justamente para isso, né? Para a gente refletir, e claro que aqui as meninas estão apresentando uma ideia aristotélica, você problematizou com uma ideia bíblica, e aí ficou essa tensão criadora, não uma tensão que venha minimizar alguma questão. E o que o Álvaro Ciardini falou para ti, que é um amigo meu também, o professor Álvaro, vem lá de Michel Montaigne, que ele fala, né, o verdadeiro filósofo não é aquele que dá a resposta, o verdadeiro filósofo é aquele que formula as questões para problematizar e buscar novas nuances interpretativas, uma zetética, uma hermenêutica adequada ao tempo, ao Zeitgeist. Muito bem. Querida Camila. Eu concordo muito com o que a Gabriela falou, né? Porque era isso que eu queria falar. Mas uma coisa muito pontual mesmo, é que quando eu dei esse exemplo do homicídio, eu quis dar, independente de ser justo ou não justo, enfim, então, porque há tipos de, tipo, eu acredito que há tipos de homicídios que são meio que justos, por exemplo, legítima defesa. Entendeu? Então, tem alguns homicídios que são justos. Independente de ser justo ou não, é um ato que não existe meio termo. Então, foi só esse o exemplo que eu quis deixar. Que não tem como ter o meio termo do homicídio, mesmo que seja ele bom, é difícil de ser, mas justo ou não. Eu também queria só um adendozinho que eu entendi que o Felipe estava tentando trazer uma reflexão maior, e eu concordo muito que essas reflexões têm que ser feitas. E até uma coisa que a gente pode achar que é óbvio, como o homicídio ser uma coisa, uma atitude ruim e coisa desse tipo, tem que ser analisado situações que isso seria possível de ser relativizado, e isso tem que ser questionado, assim. E eu, na verdade, achei, tipo, apesar de eu não ter falado exatamente sobre isso, eu achei bem importante esse questionamento, porque isso mostra que a gente está tentando refletir sobre as coisas, né? E aí, tipo, isso me lembra muito da aula do professor, porque toda aula tá batendo na tecla do que é filosofia, que a gente tem que repensar sobre isso. E essa característica de refletir sobre coisas que já estão pré-determinadas é muito clássica, não sei se eu posso falar clássica, mas é muito forte na filosofia, e é o que a gente tem que fazer mesmo. Não achei que você estava defendendo homicídio, nada disso. Eu entendi que era uma proposição de reflexão. Concordo muito com ela. Muito bem, Camila. Até salientando que a Camila, ela está no primeiro semestre, tá? Então já vejo aí que a menina promete muito, tá? E não estou aqui agradando ninguém, inclusive a Gabriela também. São duas meninas aqui do grupo de quilate intelectual e muito estou contente de tê-las aqui no grupo, né? Vejo uma no primeiro semestre já aí dialogando e não fugindo do diálogo, né? Isso é muito importante. E o Felipe aí, que já está aí nos finalmente, aí colocando o dedo na ferida justamente para provocar. E eu sempre costumo dizer nas aulas, né? Ninguém ensina, provoca-se. Uma vez você provocado, você vai ao universo, tá? Essa é a ideia, tá? Então, gente, aí fica os ensinamentos aristotélicos. Claro que vejo que o tempo aqui é um tempo muito apertado, que a gente não consegue aprofundar bem, mas, diferentemente de uma proposta aligeirada, a gente consegue pontuar alguns princípios norteadores para reflexões e para fazer essa alocação ao direito, que é muito importante, e também, principalmente, não só para o direito, mas para a nossa existência, para o nosso existir, porque nós é que seremos aí os grandes responsáveis pelo futuro, né, do direito, e precisamos estar, então, muito bem preparados e com um leque de possibilidades de entendimento e de reflexões.
Quero agradecer as meninas, parabéns mesmo, tá? Vocês foram espetaculares, deram um show, trabalharam com os conceitos bem pontual, tá? Eu tenho a alegria de pertencer a esse grupo. Nosso próximo encontro será no dia 31, com o livro Admirável Mundo Novo, do Huxley. E teremos a Olávia e a Roberta, que serão as apresentadoras. E sobre isso, depois no grupo lá do WhatsApp, eu vou conversar com elas. Teve um probleminha aí da dupla, tá? Mas o livro é O Admirável Mundo Novo, que é um outro livro clássico da literatura, e que tem também muitas questões jurídicas, e não só literárias ou filosóficas. Uma outra questão, depois a Camila e a Gabriela, né, já podem ir pensando no artigo, tá? Porque quem está chegando agora aqui, no final aí do ano, a gente quer reunir artigos e fazer um e-book dos artigos daqueles que estão apresentando, tá? Isso é também um sinal de reconhecimento, e o IDP, ele prima pela academia, pela escrita, pela cientificidade, tá? Isso é importante para vocês enquanto universitários e futuros pesquisadores, futuros grandes nomes aí da área jurídica, tá? Então, alguém quer ainda colocar alguma coisa, Gabi? Eu tenho uma questão, professor. Com relação à questão de julgamento, né? Porque Aristóteles fala muito isso, né? A questão de críticas. Quando elas convêm, quando elas não convêm, de acordo com Aristóteles. Nesse ponto que eu fiquei um pouco de dúvida, assim, entendeu? Porque ele fala muito da questão da censura, que a gente deve censurar, por exemplo, dentro de uma sociedade, a gente deve censurar aqueles atos que eles são viciosos, né? Que pode levar, por exemplo, a sociedade ali, a pólice, a uma degradação. Mas, assim, ele vai falar de que não são todos os atos que devem ser censurados, né? Que tem ali, literalmente, também tem um meio termo na questão da censura. Mas aí me botou na dúvida, sabe? Assim, então, quando que é digno censurar, sem estar sendo exagerado, e também sem estar sendo hipócrita? Por exemplo, uma pessoa que já é vicioso, quando ele fala, por exemplo, o covarde, ele vai sempre falar mal do corajoso, porque ele tem ali um vício gerado pela inveja. Então, assim, sabe, quando é que uma censura, ela é legítima? A censura, assim, rapidamente falando, a censura ela é legítima a partir do ponto do seu sentido. Como você também já colocou lá na sua apresentação. Qual é o sentido da minha censura? A minha censura é justamente para buscar um autoconhecimento e um aprofundamento, uma autoeducabilidade do outro em minha, ou a censura é só um ato de ataque ou egoísmo? Ou a censura ainda, ela recai só por uma questão assim de moralidade? Não, a censura ela deve ocorrer, mas com um sentido maior, o sentido de busca da verdade, da busca do conhecimento, nesse sentido que Aristóteles caminha. Então, e aí como você colocou aí no seu exemplo agora, corriqueiro, hoje, né, na atualidade, o que a gente faz? A gente julga, mas muito mais julga por quê? Porque a gente acha que a gente tem a razão, porque a gente acha que talvez nós tenhamos a vida mais correta, sendo que nós, quando corrigimos, quando nós voltamos para o outro, nós devemos também partir do princípio das diferenças, e das diferenças que podem se coadunar ou não, mas o princípio maior é o quê? O princípio maior é justamente a ideia do bem, a ideia da felicidade, que não se dá no isolamento ou sozinho, mas sim nessa convergência. Então, a censura ela é importante, mas qual é o sentido da censura? Então, eu vou dizer, Gabriela, você falou demais. Não tem sentido eu falar isso para você. Você falou demais porque você tem sede de conhecimento. Então, essa minha censura seria inválida para ti. Tá? Queridos, quem puder ligar a câmera aí, pode ligar, além da Camila, do Felipe, da Gabriela, do Norberto.
Quem está aí pode ligar a câmera, por favor. Vamos, gente. Ó, muito bem, muito bem. É que eu quero tirar uma foto nossa aqui para pôr no estado de São Paulo, tá? No Correio Brasiliense. Mentira, só vou tirar uma foto para deixar de lembrança aqui, tá? Então é show de bola estar com vocês sempre, tá? Muito bem, tem mais alguém ligando a câmera aí, ó, show de bola, Samara, Cícero tá todo azul aí, chegando aí o Cícero, Sofia, muito bem, muito obrigado. Gente, sinta-se à vontade se alguém quer comentar alguma coisa, acharam interessante a apresentação. Pelos sorrisos, sim, né? Ângela, querida, diga. Professor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde às pessoas que estão participando. Eu queria dizer que é a primeira vez que eu participo aqui da sessão e fiquei bem satisfeita com o que eu ouvi. Me suscitou diversas questões, não só pela explanação, a forma como as meninas se apresentaram, mas também pelas questões que atravessam o meu campo, né, de atuação, que é não só uma formação em direito, mas também sou jornalista. Achei muito bacana. Muito obrigada. Tá? Nós que agradecemos, Ângela. Muito bem-vinda e venha novamente outras vezes. Nosso próximo livro é muito interessante e com certeza vai ter muitas reflexões aí. Pena o tempo, né? Muito escasso, mas faz parte da academia também ser objetivo. Olávia, querida, que vai nos apresentar o Admirável Mundo Novo. Isso, professor. Boa tarde a todos. Na verdade, é uma dúvida. Eu queria parabenizar primeiro as meninas pela apresentação, foi muito esclarecedora, elas trouxeram conceitos que eu ainda nem conhecia, eu sou aluna do primeiro semestre também, e muito inspiradora a apresentação delas. E eu tenho uma dúvida quanto à apresentação. Com a extensão do horário do grupo, de 1 hora para 1 hora e meia, quanto tempo que a gente tem para apresentar agora? Olha, querida, você pode apresentar, você tem aí o tempo que você precisar. Não meia hora, 45 minutos. Ou menos, depende da sua reflexão e da sua leitura. E aí depois a gente vai dialogando, vai conversando, vai suscitando perguntas, como o Felipe fez, depois vem o contraditório, e assim a gente vai. Tá, certo, querida? Tá bom, muito obrigada. Depois a gente conversa no WhatsApp lá e a gente até vou pedir alguém para te auxiliar, porque você vai ficar sozinha, outra colega está com alguns problemas de ordem maior, e aí eu vou ver alguém para apresentar o livro contigo, tá, Olávia? Tá bom, professor. Obrigada. De nada, querida. Então, meus queridos, meu muito obrigado de coração, parabéns mais uma vez para as duas guerreiras, aguerridas, lindas, maravilhosas, e com certeza deram um show, tá? E a todos que estão participando hoje pela primeira vez, aqueles que já fazem parte do grupo, ok? E dia 31, então, de maio, nós temos no mesmo horário, às 12 horas, o livro Admirável Mundo Novo, tá? Aqui no grupo também, até foi um pedido da Gabriela, já vou te responder, João, tá? A Gabriela falou que às vezes é legal ter algumas aulas, né? E eu, então, vou procurar, assim, vou me agendar e vou acordar com vocês um momento para a gente ver alguns pensadores, tá? Aí, em outros momentos, a gente pega aí um horário para ver alguns pensadores que eu acho que é interessante. Inclusive, pensadores que têm uma correlação com o direito. O João está dizendo ali, tenho tido muita dificuldade em entrar, porque a aprovação foi na 5ª tentativa. Ah, João, tudo bem. E eu estava vendo aqui, eu estava admitindo aqui muitas pessoas que não olhavam, tá? Então, fica tranquilo que não irá mais acontecer.
Professor, desses livros eu encontro PDF na internet? Sim, encontra. O Admirável Mundo Novo, com certeza. O do Aristóteles, também a Ética Nicômaco. Tá? Ângela, você quer falar mais alguma coisa? Não, prof, é isso. Eu até quis formular uma perguntinha, mas eu fiquei um pouquinho constrangida. Não, que isso? Pela minha primeira vez e por não ter lido o livro, então me sinto um pouquinho constrangida. Não, e até as meninas aqui deram uma aula. Exatamente. Na verdade, eu fiquei com uma questão mesmo, assim, nem é para responder, porque eu acho que o tempo já está em cima, né? Porque eu fiquei pensando muito numa atividade que nós fizemos na disciplina de Direito Penal. Diga. E a gente fez um júri, e eu fui a única do júri que teve uma posição contrária aos demais colegas que fizeram também. E eu fiquei pensando muito nesse trânsito entre a moral, a ética e o direito, naquilo que a gente tem como material e formal. E aí o senhor falou depois um pouquinho, e é uma questão que eu tenho, que eu fiquei muito incomodada com o júri, porque eu acho que eu comecei a questionar muito o campo da moral, aquilo que que da moral nos afeta nas decisões mais, talvez, mais práticas do campo do direito. É isso. Não, tranquilo, com certeza. E hoje só citei Rui Barbosa aqui, né? Vou citar mais uma do Rui Barbosa, tá? Em certa ocasião ele participou de duas audiências, uma pela manhã, uma pela tarde. Pela manhã ele ganhou e à tarde ele também ganhou. E aí perguntaram para ele, mas Rui Barbosa, o senhor não está no contraditório? Porque pela manhã o senhor ganhou, mas sustentou uma outra ideia. E agora à tarde o senhor ganhou, teve uma outra ideia? Não, só que pela manhã eu estava errado. Então, na verdade, aqui é isso aí. A gente tem que ter o contraditório, tem que pautar pela reflexão, não ter medo de ser o diferente, porque a diferença é que faz a diferença, tá? E isso faz parte de um tribunal, isso faz parte de uma argumentação, do levantamento de hipóteses e teses. Agora, o importante é sempre pautar com conhecimento, né? Essa é a grande questão. Ali está o link do grupo, tá? O Olávio já colocou, depois é só adentrar. Professor. Oi. Desculpa. Não, só queria responder a Ângela, se puder. Sim, claro. Não, é que ela falou que teve uma questão com relação à moral e o direito ali no relativo ao júri. E aí eu fico pensando qual que foi o incômodo dela. Se por exemplo, quando eu penso qual que seria o meu incômodo com relação ao júri, muitas vezes o júri está ali diante de uma situação terrível, diante de um assassinato grotesco, e quando vem um advogado e expõe as questões de uma forma muito teatral, o júri vai e absolve. Seria essa a sua indignação? Passa um pouco por aí, mas é a Camila? É com a Camila que eu estou falando? Desculpa que eu não guardei. Gabriela. Na verdade, era um crime bárbaro, e eu acho que o julgamento veio por um julgamento moral, daquilo que a gente considera como o que é um criminoso, o que é um bandido. É um crime bárbaro, mas eu acho que em outra situação o júri teria funcionado de uma outra forma, entende? Então, o meu questionamento foi nesse sentido, assim, quando aquilo que está no código, isso que está na norma, parece perfeito, parece, né, bem aplicável, mas existem questões de ordem, acho que, né, moral, e que não são objetivas, não são palpáveis, a gente não considera isso como um conteúdo que nos afeta, que nos motiva, mas que está agindo numa decisão que parece bem prática, bem formal, bem pautada, bem sustentada pela norma, pelo conhecimento teórico, né? Acho que é isso. Eu acho que é a grande briga que a gente tem hoje, né, com relação ao direito, essa questão da moral e da norma, né? Eu não sei em qual semestre você está,
Mas você tem uma briga muito grande com relação, por exemplo, aos positivistas e aos neoconstitucionalistas. O que seria o direito? O direito seria exclusivamente seguir aquilo que está na norma, ou o direito ele tem um caráter mais etéreo? Tem várias questões do direito, né? É um caráter mais etéreo, uma lei que, na verdade, ela é universal e sempre está lá, ali numa ideia mais justnaturalista. Ou o direito, ele é o reflexo daquela sociedade naquele momento, as práticas naquele momento. E aí vai ser essa discussão, cada julgador, hoje em dia você pega no direito, isso é um grande problema, que você tem uma insegurança jurídica por conta disso, cada ele é mais positivista, ele tem que ser a norma, a situação de acordo com a norma aplica-se. O outro, tem a norma aqui, tem a situação, mas vamos interpretar o que de fato aconteceu. E quando que isso vai ser justo e quando isso vai ser injusto? Aí essa é a questão, eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do Aristóteles, porque a questão de justiça é uma questão interpretativa. E aí, se você atrelar com uma fórmula de Aristóteles, isso fica muito perfeito, porque aí ele vai falar que, claro, tem um viés moral. Assim, e você tem muitos pensadores hoje, eles querem atrelar, porque o direito, em algum momento, ele foi a norma. Não, é o que está escrito na norma. Só que aí o pessoal falou, poxa, mas se o direito é só apenas aquilo que está escrito na norma, então, ok, ter um Estado autoritário, por exemplo, o nazismo, e a norma, vamos aplicar a norma fala para matar vários judeus, assim, de forma muito atroz, e o que está na norma é o que é certo, vamos lá aplicar. Ué, o direito é isso? O direito não seria algo mais? Não seria a busca da verdade e querer que a verdade ela se cumpra ali naquela sociedade? Então, será que o direito ele seria apenas positivista? Não teria algo a mais, algo que apelaria a uma ideia de verdade, a uma ideia de justiça que está para além? E aí essa é a discussão. Mas a fórmula de Aristóteles é muito boa porque ele vai falar a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é próprio. E vai ter em diferentes situações vai ter algo próprio, porque, por exemplo, se você pega a situação da laranja, naquela situação, a filha só queria a casca, o outro ele estava com fome. Se você só pegar numa ideia de igualdade, de pra lá pra cá, você não vai ser justo. Você tem que ter uma interpretação. E tem que estar atrelado literalmente ao bem comum e aquilo que seria melhor para aquela situação e para aquela pessoa. Exatamente. E o direito não só o direito positivado, e não é negá-lo, né, muito pelo contrário, mas é refletir o direito. Que eu gosto muito de uma máxima do ministro Aires Brito que diz assim, é preciso humanizar o direito, é preciso pensar o direito. Essa é a grande questão. Tá? Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. Tenha uma excelente semana. Queiram-me bem porque não custa nada. E parabéns mais uma vez para as meninas. Tá? Show de bola. E obrigado pela presença de todos. Fiquem bem. Cuidem-se. Obrigada, professor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.